Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita. Está saindo lá? Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Irmão Joaquim Cacique de Barros. Já fui apresentado, eu sei que muitas pessoas aqui me conhecem, mas tem muitos que estão chegando aqui pela primeira vez e agradecemos a presença de todos. Meu nome é Adelmo, sou trabalhador desse Centro Espírita há bastante tempo. Por questões de ordem pessoal, estritamente particular, eu não estou conseguindo participar dessas exposições como fazia até pouco tempo atrás. Mas hoje, para a palestra de hoje, eu fui convocado pelo presidente para conversar sobre Kardec, porque é a continuação do mês espírita. Todos, ou a maioria, sabem, esse Centro Espírita foi criado em setembro de 1946. E já há bastante tempo, o mês de setembro sempre é consagrado a fazer as festividades desta casa, que se prolonga sempre nos primeiros dias de outubro, a primeira semana de outubro, para que se possa falar também de Kardec. Eu utilizei o título de hoje da nossa palestra, Kardec, o missionário da verdade. Verdade, essa palavra verdade, no sentido literal, quer dizer realidade, exatidão, o princípio certo, representação fiel de alguma coisa existente na natureza. Mas nós entendemos também verdade como aquele nome simbólico do espírito que conduziu todo o trabalho de codificação da doutrina espírita. Verdade, esse espírito extremamente iluminado, para falar a verdade, o mais iluminado que pisou na face da terra, esse espírito, ao se apresentar ao então professor Rivaio, se denominou a verdade. Quando Kardec, ou o professor Rivaio, perguntou se ele tinha animado alguma personalidade importante aqui na Terra, a resposta dele foi bem curta. Eu disse que para você eu seria verdade e isto deve te bastar. Então por aí já temos uma noção de quem foi esse codificador da verdade que nós estou chamando aqui de o missionário da verdade. É natural que dentro de convenções humanas de tempo, de datas e calendários, sejam lembradas vultos, personalidades que se distinguiram por realizações de extraordinária importância. Lembrar Allan Kardec é uma forma de agradecimento, de gratidão, a um missionário de excepcional mérito, que se distinguiu pela intermediação entre a espiritualidade superior e a humanidade. Esta, a humanidade, carente de conhecimento e aperfeiçoamento moral. O gênero humano, como aliás toda a criação de Deus, subordina-se às leis divinas, e entre elas a lei do progresso. A evolução humana se faz pelas individualidades, que pouco a pouco se moralizam, se instruem, usando o próprio esforço, vontade e livre-arbítrio. Quando se examina a história do homem, verifica-se que de tempos em tempos surgem no seio da humanidade homens de gênio, verdadeiros missionários do Cristo de Deus, que impulsionam o progresso com o conhecimento de coisas novas, que são parcelas da grande verdade. Allan Kardec é um desses enviados. Por sua vida e obra, foi um dos espíritos mais evoluídos que pisou na face da Terra. E repito, foi um dos espíritos mais evoluídos, porque mais evoluído, todos nós sabemos, foi Jesus. Por favor, primeiro slide. Portanto, todo espírita deve, pelo raciocínio, sem idolatria, muito frequente no meio religioso, conhecer e refletir sobre a monumental missão que coube a essa personalidade, ou que coube a Allan Kardec. Nessa exposição doutrinária que vou fazer hoje, minha preocupação maior não é apresentar dados biográficos de Allan Kardec, tão amplamente divulgados e conhecidos,
mas apresentar fatos da maneira de ver, sentir e reagir desse missionário da verdade. E para isso nós vamos seguir, primeiro, essa introdução que já acabamos de fazer, vamos situar o ambiente de Kardec, portanto, o ambiente cultural, filosófico, científico e econômico do século XIX, o perfil do homem, professor Rivaio, a sua iniciação no Espiritismo, a revelação espiritual da missão como codificador do Espiritismo, a base doutrinária, os princípios dessa nova doutrina, a concepção de O Livro dos Espíritos, a confraternização de lançamento e, naturalmente, faremos uma conclusão. Lembrando que a nossa exposição vai durar aproximadamente 1 hora, o passe será coletivo. Para esse trabalho desta noite, eu li vários livros, mas eu indico para aquelas pessoas que querem conhecer ou saber um pouco mais sobre Kardec, obras póstumas do próprio Allan Kardec. Esse livro são anotações dele, que depois, não é exatamente um diário, mas são anotações que ele fazia e que depois do seu desencarne, optaram, fazendo um levantamento, optaram por editar um livro. E o outro livro que usei bastante também para a nossa conversa dessa noite é Allan Kardec, A Epopeia de uma Vida, de Demóstenes Jesus Pontes. Além da biografia por Marcel Souto Maior e A Missão de Allan Kardec, de Carlos Embaçaí. Então, esses 4 livros que eu mencionei aí, as pessoas, se quiserem se inteirar mais sobre quem foi Kardec, esse missionário da verdade, poderão ler e se aprofundar bastante nessa questão. Então, para isso, vamos situar Allan Kardec, ou seja, o professor Rivaio, na sua época, a fim de que a gente possa avaliar o avanço no tempo em relação ao pensamento da época. E para isso vamos situar, então, o ambiente cultural, filosófico, científico e econômico do século XIX, século em que nasceu o codificador da doutrina espírita. Foi no início desse século, do século XIX, para ser mais exato, 1804, que nasceu aquele que seria o codificador da doutrina espírita. O século XIX marcaria também na história humana um período de agitadas discussões filosóficas, onde se pontifica aquelas influências exercidas pelo pensamento do humanismo, do racionalismo e do positivismo. O positivismo é aquela doutrina materialista criada por Auguste Comte, onde não leva em consideração nem a existência de Deus, muito menos a existência de espíritos. A metafísica não entrava no programa de Auguste Comte. Tudo se referia e tudo se constitui a questão puramente material, e daí o cientificismo. Tudo aquilo que podia ser observado e medido pelas as condições da época, isso tudo tinha que passar e era exclusivamente área e afeto à ciência. Nada que passasse, ultrapassasse isso aí. Portanto, a parte metafísica, a parte espiritual, sobrenatural, não era aceita pelo positivismo de Auguste Comte. O humanismo, que exercia grande influência na cultura da época, também se preocupava muito com as questões da literatura e ciência, principalmente. E por ser da ciência e da literatura, a literatura, como nós sabemos, tem todo um outro viés, mas ainda assim tinha algumas dificuldades de avanço na questão humana, na questão sobre-humana, na questão sobrenatural. E dentro do humanismo que se destaca, nós temos dentro da literatura temos Victor Hugo, Victor Hugo, como alguns preferem chamar dentro do francês. A sua obra, seu romance Os Miseráveis, onde ele denuncia o estado de miséria, de penúria do povo francês e muito especificamente do povo de Paris. Nas artes plásticas, que se inspirou no classicismo greco-romano, é quando foi construído o Arco do Triunfo e todas as colunas que existem até hoje em Paris. Na pintura, Eugène Delacroix faz uma pintura que ele denomina de A Liberdade, quando pinta a figura de uma mulher empunhando uma bandeira da França
e logo atrás, seguido de várias pessoas simbolizando o caminho para a liberdade. Na música, os compositores executam peças musicais que retratam o momento político, exaltando algumas figuras de expressão, entre elas Napoleão III. E na ciência temos Louis Pasteur apresenta seus estudos sobre microbiologia e Charles Darwin apresenta os estudos de origem e evolução da espécie. Mas temos que considerar ainda o romantismo, que é um movimento literário que surgiu no final do século XVIII, mas que tinha uma certa influência no século XIX, o século de Kardec. Os românticos, diferentemente dos positivistas, eles acreditavam no sobrenatural, tanto que eles eram extasiados por essa situação e procuravam sempre essa questão de ver a parte noturna que se passava à noite, então o obscuro, o outro lado da vida. Então, contrariava um pouco a doutrina positivista. E o racionalismo, que é defendido por René Descartes ainda no século XIX, ele exerceu uma grande influência na formatação da codificação espírita, devido ao primado da razão. Como todos nós sabemos, a doutrina espírita, ela prima pelo raciocínio puro, ou seja, a fé raciocinada, não mais a fé dogmática, a fé pela fé, mas a fé raciocinada. Do ponto de vista econômico, foi no século XIX que se deu início à substituição da sociedade agrícola pela sociedade urbana, o que hoje nós chamaríamos de êxodo rural, ou seja, a saída da população, de parte da população da zona rural, do campo, vindo para a cidade em busca de novas condições de vida. Nesses tempos, então, se criou a indústria e a tecnocracia, levando também em conta que o aperfeiçoamento dos meios de transportes a partir da construção da máquina a vapor desempenhou um papel importante no desenvolvimento europeu e também o surgimento e a melhoria das ferrovias, o que deu grande impulso ao desenvolvimento na Europa e particularmente da França e Inglaterra. E, combinando com tudo isso, a imprensa desse quadro desenvolvimentista acompanhou todo esse cenário da época do século de Kardec. Por favor. Foi nesse ambiente de agitadas discussões filosóficas e de profundas mudanças de cunho econômico que a terceira revelação, após longa maturação nos planos superiores, veio encontrar no solo da França para concretizar pelas mãos de um dos seus mais lúcidos e preparados filhos, Hippolyte Léon Denis Rivaio, a codificação do Espiritismo. Vamos ver agora o perfil do homem. O perfil de Hippolyte Léon Denis Rivaio. Até então ele não era Allan Kardec. O caráter. O próximo lá. Então, o caráter. Existem duas fases na vida de Rivaio. Uma, anterior à codificação da doutrina espírita, mais material, conquanto já de elevação superior na ordem moral. E a outra, inteiramente espiritual, fazendo da doutrina espírita a preocupação constante do resto da sua existência. Quando nós falamos mais material, temos que lembrar que Rivaio nasceu em Lyon, na França, e com pouco mais de 10 anos ele foi enviado para Yverdun, na Suíça, para completar seus estudos. Lá ele ficou por mais de 10 anos, ele retornou da Suíça para a França, não mais para Lyon, mas para Paris, com 21 anos. E apesar de vir de uma família mais ou menos em condições econômicas abastadas, ele precisava trabalhar viver do seu próprio trabalho. Como ele falava fluentemente o alemão, além de inglês, francês e italiano, claro, francês porque ele era francês, italiano e espanhol, mas principalmente o alemão ele dominava muito bem, e o holandês ele trabalhava como tradutor. Mas ele também escreveu alguns livros, como nós vamos ver logo em seguida, como educador, e tinha também, em sociedade com seu tio, um pequeno comércio que acabou falindo em função de que o seu tio era viciado em jogos e acabou perdendo tudo. Mas ele precisava sobreviver, portanto, tinha suas questões materiais. Não que na segunda fase
em que se dedicou à doutrina espírita não precisasse também das questões materiais. Enquanto humanos, todos nós precisamos de questões materiais, e ele, evidentemente, continuou trabalhando. Mas o Espiritismo não veio lhe trazer nenhuma transformação de caráter, não veio lhe trazer ou imprimir qualidades que ele não possuía. O Espiritismo já o encontrou formado, ele já era um espírito evoluído, com um longo tirocínio de outras existências e de outras existências. Estava, portanto, preparado para desempenhar a nova missão para a qual ele foi designado. O educador. Rivaio foi um educador por excelência. Todos nós que sabemos um pouco da vida dele, sabemos que ele sempre se dedicou à educação. Ele ensinou diversas disciplinas e popularizou um método pedagógico revolucionário para a época, que é a Pestalozzi. Tanto que ele estudou com Pestalozzi em Verdun, na Suíça. E ele aí revolucionou esse método. Lembrando que até Pestalozzi, o método usado para a educação era a memorização e o castigo. Então, o indivíduo precisava ter uma boa memória, decorar, como a gente diz, e se não conseguisse dar conta do recado, era severamente castigado. Isso criava um ambiente muito ruim entre os instruendos, porque realmente ninguém quer aprender à força. E Pestalozzi fez a libertação do ensino. Seus instruendos aprendiam na natureza com a natureza, dentro da capacidade de cada um. Tanto que, entre os seus alunos, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento, como era o caso de Rivaio, ele ensinava os outros. E assim foi aprendendo. Então, houve uma libertação no ensino. Mas, como disse, ele popularizou esse método, fundou escolas e reformou o ensino francês com seus livros e manuais didáticos. E foi o pioneiro na França para a educação de ambos os sexos. Até então, a educação era dada apenas para o sexo masculino, apenas para os homens. As mulheres eram relegadas a um segundo plano. Kardec, ou Rivaio, teve essa consciência da igualdade entre homem e mulher, tanto que nós vimos mais adiante, depois na formatação do livro dos Espíritos, e deu essa oportunidade às mulheres. Ele ministrou vários cursos gratuitos em sua residência, fundou escolas e dedicou a sua vida à educação. O perfil moral. Eu preferi retirar, para falar do perfil moral do professor Rivaio, um texto que tem lá em Obras Póstumas, como eu mostrei para vocês, que diz muito mais do que qualquer outra palavra que eu quisesse expressar aqui a condição moral de Rivaio. Diz ele, lá em Obras Póstumas: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau de adiantamento e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infabilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes. Cedo observei que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma face desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada um nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles individualmente nos ensinar tudo. Então, como podemos perceber, Kardec já tinha essa formação, ele já tinha essa ideia, que não basta ter uma informação, e por vir dos espíritos, que é verdadeiro. Como ele diz, isso aí livrou de grandes problemas, de grandes consequências. Nós sabemos que, infelizmente, até hoje, e hoje está bem mais divulgado, bem mais conhecido, a doutrina espírita, e nas mesas mediúnicas ocorre de o simples fato de vir uma informação, uma mensagem, por vir do mundo espiritual, se tem aquilo ali como verdade. E leva a consequências, às vezes, desastrosas. É preciso, Kardec nos ensina, que temos que fazer uma seleção. Não basta vir dos espíritos, porque os espíritos têm os espíritos somos nós amanhã. Nem todos, nós não temos todo o conhecimento. Então, cada um de nós tem um nível de conhecimento. E os espíritos
desde os mais elevados até aqueles que pouco sabem, mas o pior deles são os pseudo-sábios, que se apresentam a qualquer chamada, dando informações como se fossem verdades. E nós temos que fazer essa seleção. Sobre a responsabilidade. Compreendi logo a gravidade da tarefa que ia empreender e entrevi naqueles fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controvertido, do passado e do futuro da humanidade, cuja solução vivi sempre a procurar. Era, enfim, uma revolução completa nas ideias e nas crenças do mundo. Cumpria, pois, proceder com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não idealista para não me deixar levar pelas ilusões. Vemos que isso aí também está incluído dentro do perfil moral, essa questão da responsabilidade. Sobre a preocupação com o social, nós percebemos em toda a obra do professor Rivaio, pode-se observar o comprometimento com o social, principalmente nesse artigo escrito no livro em Obras Póstumas, Liberdade, Igualdade e Fraternidade, em que ele diz: a aspiração por uma ordem superior de coisas é indício da possibilidade de atingi-la. Cabe aos homens progressistas ativar esse movimento pelo estudo e aplicação dos meios eficazes. Mas mais adiante, num outro artigo ainda, dentro do livro Obras Póstumas, traz o título Egoísmo e Orgulho, ele analisa de modo mais aprofundado e defende, sustenta com firmeza a sua tese que atrasa o progresso é o orgulho e a vaidade e o egoísmo. Diz ele: para que os homens vivam como irmãos, não basta pregar lições de moral. É preciso destruir as causas do antagonismo entre eles e combater o que dá origem ao mal, o orgulho e o egoísmo. É este o flagelo que deve concentrar toda a atenção àqueles que realmente desejam o bem da humanidade. Enquanto subsistir esse obstáculo, verão paralisados seus esforços, não só pela resistência da inércia, como pelo de uma força ativa que trabalhará sem cessar para destruir sua obra. Isso está em Obras Póstumas, o livro que eu mostrei para vocês aqui. Então, essa preocupação com o social, como vimos aí, sem fazer qualquer conotação com o momento que estamos vivendo. Tá? Precisa, sim, da parte intelectual, mas principalmente da moral, da moralidade. E o poder também não ficou de fora das conjecturas do professor Rivaio, a preocupação com o poder. Ele defendia a tese de que no seu exercício é fundamental, além do preparo intelectual, a moralidade. Em termos práticos, essa ideia consubstancia naquilo que ele denominou de aristocracia intelecto-moral, que é composta normalmente ou por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que está investido de um determinado poder, além da intelectualidade, que é necessário, mas tem que estar animado também por um sentimento de justiça e de caridade. E, segundo Kardec, o Espiritismo é o precursor dessa aristocracia do futuro em função do seu poder de moralização, porque à medida que se conhece a doutrina espírita, à medida que vai introjetando e principalmente vai se modificando, vai se moralizando também. Escreve ele lá em Questões e Problemas de Obras Póstumas: sendo uma potência como filosofia, o Espiritismo, nesse século da razão, só teria a perder se pretendesse transformar-se em poder temporal. Não será, portanto, ele, o Espiritismo, que irá organizar as instituições sociais do mundo, regenerado, mas os próprios homens, levados por suas ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e solidariedade, desenvolvidos por efeitos da sua nova crença. Então, vemos aí que precisa, além da parte intelectual, precisamos também de moralização. Seja qual for o nível de poder em que estejamos investidos, lembrando sempre que o poder é temporal, o poder terreno é temporal, nós temos que, além da parte intelectual que cabe a cada um de nós de poder conduzir aquelas pessoas que estão investidas de determinado poder, também a moral. Iniciação no Espiritismo. Em 1854, através de um amigo chamado Fortier, o professor Rivaio ouve falar pela primeira vez dos fenômenos das mesas girantes, mas ele não se interessou pelo assunto.
No início do ano seguinte, 1855, o Sr. Carlotti era um amigo de 25 anos e que também estudava o magnetismo. Falou da existência dos espíritos e das respostas que eram dadas. Só que isso aí confundiu mais ainda o professor Rivaio. E, em vez de acalmá-lo, tornou-o mais preocupado com essas situações. Mas, em maio de 1855, então no começo, encontrou o Sr. Carlotti, que falou de forma muito extasiada, vamos dizer assim. Já em 1855, ele foi convidado pelo Sr. Patier, que ele considerava uma pessoa séria, instruída, que lhe falou também das mesas girantes, das mesas falantes, mas sem aquele entusiasmo todo com que lhe falou o Sr. Carlotti. E ele resolveu participar, imaginando que esses fenômenos que estavam acontecendo eram relativos ao magnetismo, que era o que ele estudava, ele se preocupava com o magnetismo. Quando ele passou a frequentar essas reuniões, percebeu que estavam vindo respostas inteligentes de seres inertes, porque não eram as mesas que davam respostas, não eram as ardós ou as cestas de bico que davam respostas. Ele imaginou, evidentemente, que alguma inteligência estava por trás disso, dando as respostas. E resolveu investigar, porque julgou que ali estava a revelação de uma nova lei. Não, o anterior, por favor. Então, o estudioso do magnetismo desde a juventude, Allan Kardec, aos 50 anos, toma contato com os fenômenos mediúnicos, mas sua primeira reação é de ceticismo. Diz ele: crerei nisso quando ver e quando estiver provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita-me não ver nisso senão uma história para fazer dormir. Então, vê que ele não acreditou de início, tanto que na primeira vez ele rejeitou qualquer ideia de participar. Mais adiante, sim, ele foi, mas sempre diante dessa condição. Essa palavra sonâmbula ou sonâmbulo é muito utilizado nas obras da codificação espírita. Sonâmbulo é aquele indivíduo que tem alterado seu estado de consciência sob efeito do magnetismo operado por um magnetizador. Lembrando sempre, meus irmãos, que o fato de ser magnetizado não significa que esse indivíduo seja médium. Ele pode até ser um médium, mas normalmente, quando está simplesmente magnetizado, ele dá respostas do próprio espírito, portanto, é um animismo. Mas pode, eventualmente, sim, servir de intermediário e daí, nesse caso, ele é um médium. A revelação espiritual da missão como codificador do espiritismo. Lembrando que Kardec, o professor Rivaio, nasceu em Lyon, filho de pais católicos, a família toda era voltada à magistratura, mas ele sempre se dedicou para outras áreas, principalmente a pedagógica. E como ele foi um pouco mais de 10 anos para Yverdun, na Suíça, e lá era o protestantismo, então ele foi criado praticamente dentro do protestantismo. E ele sofria muito lá na Suíça em função das ligações que existiam. Mas ele não abraçou nem o catolicismo, nem o protestantismo. Preferiu situar-se na posição de livre pensador e homem de análise. Mas ele informa, ainda em obras póstumas, que no dia 30 de abril de 1856, em reunião na casa do Sr. Roustan, ele recebeu a primeira revelação da sua missão como codificador da doutrina espírita. E mais adiante, dia 12 de junho do mesmo ano, 1856, ele trava então um diálogo com a verdade, quando foi confirmado o que havia sido dito, que ele realmente seria o codificador dessa nova doutrina. Eu falei no início da verdade, que é um nome simbólico de um espírito extremamente elevado. E há poucos dias uma pessoa me perguntou se Kardec falava diretamente com Jesus. E eu respondi para ele: ora, quando me perguntam, eu não sei. Mas se não me perguntam, eu sei. Parafraseando Santo Agostinho. Por quê, meus irmãos? Porque tudo indica
que a verdade, esse espírito que se autodenominou a verdade para o professor Rivaio, é Jesus. E nós temos inúmeras situações em que mostram que a verdade é Jesus. Principalmente o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do Consolador prometido. Quando ele diz, estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Além de outras chamadas que faz ali nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que eu prefiro dizer, quando me perguntam, que eu não sei? Porque eu não tenho autoridade moral para dizer que é Jesus, embora tudo indica e eu sinta que seja, mas eu não vou afirmar para vocês que é o Espírito Verdade, é Jesus. Mas então ele informou e teve o seguinte diálogo, que está aqui em Obras Póstumas. Não vou reproduzir todo o diálogo, porque é bastante extenso, mas tirei duas perguntas que ele fez. A primeira pergunta que ele faz, que o professor Rivaio se dirige ao Espírito Verdade. Bom Espírito, eu desejaria saber o que pensas da missão que alguns Espíritos me assinaram. Diz-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a contribuição da verdade. Mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo que possa justificar em mim tal graça, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades que não possuo. A resposta do Espírito Verdade. Confirmo o que foi dito, mas recomendo ter muita discrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão e que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não cabem na cabeça de um homem. Nunca fales da tua missão, porque seria a maneira de a fazeres malograr. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Daí faz mais umas outras perguntas e depois faz essa outra. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Não. Mas a missão dos reformadores é prende escolhas e perigos, previno-te de que a tua é rude, porquanto se trata de abalar o mundo inteiro. Para tais missões não basta inteligência, faz-se mistério primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, presunçosos e os ambiciosos. Daí ele faz a seguinte consideração: Espírito Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo sem restrição e sem ideias preconcebidas. E num gesto de humildade faz a seguinte oração: Senhor, pois se te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supra as minhas deficiências. Dá-me forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e, com teu auxílio dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Então, vejam a humildade de Kardec nessa prece. Seguinte, vamos ver base doutrinária. Quais são as bases doutrinárias dessa nova revelação, ou seja, do Espiritismo? Como vemos ali, a doutrina espírita é destornar velhos dogmas e revolucionar velhos postulados. A doutrina espírita veio para mostrar que não existe a ressurreição, que não existe o inferno e que não existe a pena eterna, não existem as penas eternas. Existe uma lei de progresso, a lei evolutiva, e que todos nós estamos sujeitos. A reencarnação, e não ressurreição, mas a reencarnação, que ocorre com todos nós, é o retorno a um novo corpo, apropriado para aquele espírito para facilitar a sua evolução.
Não existem penas eternas, como era dito até então. As penas são relativas ao erro do próprio espírito, do próprio indivíduo. E não é Deus que castiga. Portanto, não vamos ter aquela ideia de ódio do Criador, a sua criatura, olha, estou sendo castigado, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém, absolutamente ninguém. Os indivíduos, todos nós, somos castigados pelos nossos próprios erros. Então, somos nós que nos castigamos. Portanto, a reencarnação vem para mostrar a necessidade que nós temos de nos melhorarmos em cada existência. Aqui nós não vamos cumprir toda a nossa evolução, mas precisamos passar por esta existência e por muitas outras existências, porque o Espiritismo nos fala também que não existem anjos e nem demônios. O diabo, o demônio, são espíritos imperfeitos que se comprazem no mal ainda, mas um dia vão se melhorar pela força da própria natureza. E os anjos são espíritos que já passaram por toda a fieira da evolução. Estão na condição de espíritos puros, que nós chamamos de anjos. Então, como disse, a doutrina espírita vem destronar velhos dogmas e revolucionar velhos postulados. O Espiritismo, entretanto, não é criação do homem, e sim uma revelação divina à humanidade para a defesa dos postulados legados pelo Rabi da Galileia. Surgiu um tempo em que o materialismo conquistava as mais brilhantes inteligências e os cérebros proeminentes da Europa e da América. E contrariando algumas religiões, Deus não baixou a terra, porque nós não temos a capacidade de ver, de entender, sentir Deus totalmente. Deus ainda é inacessível para nós, espíritos imperfeitos. Quem vem à Terra para cumprir os desígnios de Deus são seus missionários, entre eles Jesus e Kardec. Vamos ver princípios. O Espiritismo busca reformar a humanidade com uma filosofia clara, ancorada nos fatos. Foi por essa razão que Kardec definiu como uma doutrina filosófica com consequências religiosas. O papel do Espiritismo é modificar aquelas leis terrenas que estejam em oposição às leis divinas, de corrigir as falhas da Igreja Católica e apresentar o que disse o Cristo, limpando do Evangelho tudo aquilo que mãos profanas ou interesseiras colocaram nos Evangelhos. Veio eliminar o mercantilismo, o interesse material, a ganância, as formas desnecessárias, os abusos em nome de Deus, a salvação por dinheiro, que infelizmente ainda hoje acontece. Algumas ditas religiões, na verdade são seitas religiosas, que salvam pelo dinheiro, por oferendas a Deus, como se Deus fosse um mercador, né, e transacionasse essas coisas, né, as coisas divinas com o poder terreno. Não, as leis de Deus são imutáveis. Portanto, se deixamos de cumprir determinadas leis, nós vamos ter que pagar o preço por isso. Então, o que a doutrina espírita vem eliminando tudo isso, há também as cerimônias inúteis. Lembrando, meus irmãos, que Jesus retirou do templo aquelas pessoas que estavam vendendo coisas lá dentro, dizendo que a casa do Pai era uma casa de oração e não casa para fazer a troca de mercadorias. Então, não podemos, como percebemos por essa avaliação, que é preciso sim eliminar esse mercantilismo de dentro da própria religião. Mas o maior dos princípios do Espiritismo é a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Esse princípio ressalta a igualdade entre as criaturas humanas perante Deus, pois leva ao entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E essa caridade deve ser feita pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. Não basta dizer eu faço caridade. Lembrando que caridade não é dar esmola, embora em muitas situações, em muitas
oportunidades é necessário, sim, dar uma esmola, mas o mais importante é a caridade. E todos nós podemos, sim, praticar a caridade. Mas longe de ser uma doutrina para iniciados, com hierarquia, concepções dogmáticas, o Espiritismo mostra-se como uma filosofia espiritualista, progressista e progressiva, comprometida com o processo de evolução intelecto-moral da humanidade. Vamos ver a confecção do Livro dos Espíritos, depois a confraternização que houve no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. No início, Kardec informa, lembrem que de início ele não se interessou pelos fenômenos das mesas girantes ou pela ideia da existência de espíritos. Quando ele começou a participar dessas reuniões, ele foi, como eu disse há pouco, pensando que se tratava de algum fenômeno sobre o magnetismo. Mas ele começou a perceber que existiam algumas coisas, algumas respostas que eram dadas com precisão. Percebeu que existia inteligência por trás disso aí. Então ele começou a participar semanalmente dessas reuniões. Até a presença do professor Rivai nessas reuniões, não existia nenhum critério para que as pessoas participassem dessas reuniões e não havia também nenhum critério para que fossem feitas as perguntas. Qualquer pessoa que lá estivesse podia fazer perguntas e normalmente eram perguntas fúteis, voltadas muito para as questões materialistas, voltadas muito para as questões de ordem pessoal. Então eu queria saber sobre o seu casamento, o casamento de uma filha, o dote de uma filha, a corrida de cavalo, enfim, essas coisas mundanas. Não se preocupava com a parte espiritual. Quando o professor Rivai começou a participar e a fazer perguntas com mais fundamento e mais aprofundadas, as pessoas começaram a se retrair. Tanto que chegou um determinado momento em que as reuniões não iniciavam antes da chegada do Rivai. Somente após a chegada dele é que a reunião era dado início à reunião, então ali começavam as perguntas. Rivai trazia sempre as suas perguntas metodicamente organizadas e fazia as perguntas, obtinha as respostas e essas respostas, quando ele percebeu que estava formando um corpo de doutrina, que inicialmente se interessava apenas pelos assuntos que ele dava, tinha interesse, como a psicologia e a filosofia, mas quando ele percebeu que tudo isso, todas essas respostas, estavam formando uma doutrina, ele resolveu publicar para conhecimento do mundo e também aperfeiçoamento do mundo. Mas, como essas questões, essas perguntas eram feitas num lugar público, qualquer pessoa podia participar, como eu disse, foi orientado para que a revisão dessas perguntas fosse feita em outro local, de maneira mais particular. Então foi chamando aí algumas pessoas, alguns médiums que começaram a revisar todas as perguntas, colocaram em ordem. Muitas dessas perguntas e respostas foram refundidas durante a noite. Então, Rivai não tinha muito descanso. Imagine naquela época, que não existia ainda a luz elétrica, ele lá com seu lampiãozinho, acho que nem velas existiam ainda, e ele lá refazendo essas perguntas, refazendo as respostas. Então foi dessas perguntas e dessas respostas refundidas com o auxílio de aproximadamente 10 médiums que surgiu a primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então a obra chegou ao término com uma integral aprovação dos espíritos superiores. Se preparava o seu lançamento para o público, Rivai fez uma introdução, onde apresenta uma síntese da doutrina espírita, e fez também uma conclusão, não menos magistral do que a introdução, pelos fundamentos que apresenta. Como seu nome era bastante conhecido no meio científico e cultural da França e parte da Europa, em virtude de seus trabalhos anteriores, ele imaginou que se colocasse o seu nome, Hippolyte Léon Denis Rivai, isso poderia causar alguma confusão e até prejudicar o empreendimento da obra. Como ele já tivera conhecimento de que em existência anterior
ele tivera o nome de Allan Kardec, quando foi um sacerdote druida entre os celtas, ele resolveu adotar esse nome para a codificação. Então, a partir desse momento, desaparece o nome do professor Rivaio, conceituado educador, autor de inúmeras obras didáticas e pedagógicas, membro de várias academias científicas, e aparece o nome Allan Kardec. A partir daí, Allan Kardec passa a identificar o missionário da terceira revelação, a figura de um homem extraordinário designado pelos desígnios de Deus a preparar o surgimento e a consolidação de o Consolador prometido por Jesus, ou seja, o Espiritismo, ou, se quiserem, o cristianismo redivivo. Veio na hora certa, nem tão cedo nem tão tarde, como está assinalado na Revista Espírita de 1863. Mais cedo ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em tempos mais recuados, teria sido sufocado pelo fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todos os espíritos em que se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Instaurando um processo sistemático de intercomunicação entre o mundo espiritual e o físico, o Livro dos Espíritos mostra um conteúdo que requisita para a inteira apreensão do seu significado, detida análise e profunda meditação. Quando eu falo para aquelas criaturas que estão próximas a mim, eu digo, não basta ler, é preciso estudar. E muito mais do que estudar, é preciso meditar sobre cada questão, cada pergunta, cada resposta e cada comentário que é apresentado no Livro dos Espíritos. Trata-se, em verdade, de um guia de aperfeiçoamento humano. Sua construção é clara e bem definida. A partir da questão da existência de Deus, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta não quem é Deus, mas pergunta o que é Deus, então aí está estabelecida o início dessa obra. Então, a partir da questão da existência de Deus, examina a problemática da criação, situa o ser humano no contexto universal, mostrando sua natureza espiritual e a sua não sujeição à morte. A partir do momento que somos criados como espíritos simples e ignorantes, nós não morremos mais, perdemos o corpo físico. Então, situa o humano no contexto universal, mostrando sua natureza espiritual e sua não sujeição à destruição da morte. Estuda a interação entre as dimensões física e espiritual, estuda a sua manifestação na dimensão espiritual e aponta Jesus como o modelo de perfeição humana que todos nós devemos seguir. E ainda, dizemos que é um manual de educação integral oferecido a todas aquelas pessoas que querem se melhorar. Apresenta-se num tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião. É ciência porque investiga, experimenta, comprova, conceitua leis, fatos, forças e fenômenos da vida, da natureza, do pensamento e sentimentos humanos. Aqui, na parte científica, vê-se o que é o espírito, o que é a matéria, vê-se a formação dos mundos, a sua pluralidade, ensina o que é orgânico, o que é inorgânico, trata das raças humanas, do aperfeiçoamento do indivíduo, fala da vida, da morte, da reprodução, da conservação e destruição dos seres, do obstáculo à vida e todos aqueles assuntos que dizem respeito à ciência estão contidos no Livro dos Espíritos. Apesar de ser tão pequeno, parece ser tão pequeno, tudo ali está contido. É filosofia porque pergunta, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras, a metafísica e seus efeitos naturais. Generaliza, sintetiza, reflete, aprofunda e explica. Estuda, discerne e define motivos e consequências, comos e porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. E nessa parte nos explica, nos diz, nos informa quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos. E a religião, porque de suas constatações científicas e de suas consequências filosóficas resulta o reconhecimento humano da paternidade divina e da irmandade universal entre todos os seres da criação, estabelecendo, deste modo, o culto natural a Deus, o amor a Deus
e ao próximo. Nesta parte religiosa, trata de Deus, como já vimos, com os seus atributos e vai até onde a nossa capacidade consegue entender. Lembrando que somos ainda espíritos imperfeitos, mas até onde pode ir o nosso conhecimento sobre Deus está ali em o Livro dos Espíritos. Explica o que são anjos e demônios, como falei há pouco. E nos fala, nos ensina da importância e eficácia da prece. Muitas pessoas acham que a prece não tem fundamento. Existe sim um fundamento, que já está lá na doutrina espírita desde 1857 e que há pouco tempo a ciência começa a comprovar que a oração tem sim eficácia, principalmente sobre a saúde do indivíduo. O Livro dos Espíritos é a síntese dos princípios filosóficos, científico e religioso e do que diz respeito à espiritualidade. Tudo que toca o espírito, sua vida de aquém e de além-túmulo, sua evolução, as leis a que não pode fugir, as consequências da infração da lei, tudo ali está registrado. Essa obra, o Livro dos Espíritos, oferece uma cosmovisão da vida e sua significação profunda na ordem do universo, motivando a partir disso o comportamento humano. Mas ainda, meus irmãos, só para terminar sobre o Livro dos Espíritos, em seus 160 anos de existência, esse livro tem suscitado as mais diversas reações, não tendo escapado, inclusive, às fogueiras inquisitoriais, como sabemos do Auto de Barcelona, que ocorreu no dia 9 de outubro. Mas agora, com a biologia derrubando os obstáculos erguidos pela concepção mecanicista da vida, a física revelando a natureza ilusória da matéria, nos mostrando que matéria e energia são a mesma coisa, apenas em estados diferentes. A astronomia e a astrofísica abrindo as cortinas do universo para mostrar as possibilidades da humanidade. A psicologia transpessoal abrindo perspectiva para uma psicologia interexistencial através das terapias de vidas passadas, mas aqui eu sempre faço uma ressalva. As terapias de vidas passadas que se utilizam a regressão de memória somente pode e deve ser feita por profissional que esteja realmente habilitado. No centro espírita não se faz esse tipo de terapia. Para isso, quem está interessado, procure profissional habilitado para fazer. E se esse profissional que está habilitado for ético, jamais fará uma terapia de vidas passadas simplesmente porque o paciente pediu, por curiosidade. Só o fará se sentir necessidade do paciente. Se a sua dor, seu sofrimento psíquico for intenso e o profissional entender que está relacionado a uma existência anterior, poderá propor esse tipo de terapia. Fora disso, não se procura. Aliás, a doutrina espírita nos diz que basta que nós paremos um pouco, pensemos e reflitamos sobre o que estamos vivendo nesse momento para nós saber quem fomos em outras existências. Mas então eu dizia que a psicologia transpessoal abre perspectiva para uma psicologia interexistencial. E agora que se admite cada vez mais a necessidade da reformulação de construções teológicas de caráter antropomórfico, é muito mais do que na hora de a gente realmente começar a estudar o Livro dos Espíritos e as outras obras que lhe seguiram, fruto do trabalho do missionário da verdade. Vamos ver a confraternização. Tá? Então, na confraternização, lembrando que essa confraternização, o Livro dos Espíritos foi lançado dia 18 de abril de 1857. Era um sábado de primavera em Paris. Kardec chegou na sua residência, na Rua dos Mártires, número 8, por volta das 4 horas da tarde. Vinha com o coração cheio de emoção e alegria. Trazia nas mãos um pacote onde estavam contidos 3 exemplares do Livro dos Espíritos. E ele estava ansioso para entregar uma desses livros para a sua esposa, a Gabi, ou minha Gabi, como ela chamava. Gabi, a Amélie Boudet. A Amélie Gabrielle Boudet, a sua esposa. E ele carinhosamente chamava Gabi ou minha Gabi. E ele estava ansioso para entregar um desses volumes, onde já registraram em belíssima e eterna dedicatória
todo o seu agradecimento àquela criatura que ele dizia, Deus lhe colocou, né, como esposa, sobre a qual ele sempre reconhecia. Ele não teria tido toda a capacidade de resolver no tempo previsto aquela obra que os Espíritos Superiores tinham colocado ao seu encargo. Então, a Gabi foi a primeira pessoa a receber o volume de O Livro dos Espíritos. Os convidados do casal para este, digamos, sarau, era o Sr. Bodin, proprietário rural, e suas filhas Caroline e Julie, ambas médiuns, o Sr. Difot, triticultor e vinhateiro em Fontainebleau, esposa e filha irmãs, médico e psicógrafa, Sr. Rustan, comerciante, Sr. Roger e esposa, Sr. Carlotte e sua filha Aline, que era médium, Sr. Fortier, magnetizador, Sr. Jaffé, viúvo, e sua filha Ruth Saline, médium, Sra. de Plaine-Maison, viúva, Professor Cani e esposa, e o Sr. Clément e esposa. Então, esse pequeno grupo que formava um pouco mais de 20 pessoas, 22 ou 23 pessoas, eram os convidados do casal para esse banquete, vamos dizer assim, de lançamento de O Livro dos Espíritos. Mas Kardec, quando viu que estavam todos reunidos, por volta de 20 horas, se aproximou da lareira do seu pequeno apartamento, chamou a atenção, pediu que lhe dessem alguns minutos de atenção, fez uma oração, uma prece, e depois fez um discurso onde agradeceu a todas as pessoas. Eu não vou ler toda a prece, porque ela é bastante extensa e eu já estou chegando no limite do meu tempo. A prece: Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, amigo Jesus, nosso Mestre insuperável, carinhosos irmãos instrutores espirituais, nesta prece singela, mas cheia de fé e emoção, queremos externar em nome de todos que aqui estão os nossos imorredores agradecimentos ao Espírito Verdade e à sua sublime corte de auxiliares espirituais, que jamais deixaram de cumprir as suas promessas de nos ajudar, quer material, quer espiritualmente, quando nossas forças pareciam sucumbir ante a grandiosidade da tarefa e a estreiteza das nossas capacidades. E vai bem mais além falando e encerra a sua prece dizendo: abençoa-nos, ó Deus, do alto da tua majestade, e perdoa as nossas fraquezas e vacilações. Deixa-nos a tua paz, irmão preclaro Jesus. Estejam sempre conosco, irmãos da espiritualidade maior, ajudando-nos e incentivando-nos sempre a termos por lema trabalho, solidariedade e tolerância. Assim seja. Essa foi a prece feita pelo professor Rivail, agora ali já Allan Kardec. E é claro, feita essa prece, as pessoas estavam emocionadas, algumas lacrimejando, se abraçaram, trocaram abraços. Aí Kardec pede novamente mais um pouco de atenção e faz um pequeno discurso, um pequeno grande discurso, né, que eu também não vou fazer toda a leitura porque nós iríamos até a meia-noite. Falando então do agradecimento a todas as pessoas que colaboraram com ele na formatação de O Livro dos Espíritos. Mas tem uma parte que é interessante quando ele se dirige às 3 meninas que o auxiliaram no final na revisão das respostas dadas às perguntas que ele tinha feito. E depois desse agradecimento às meninas, ele justifica por que dele ter usado, através de um pseudônimo, única e exclusivamente a responsabilidade pelo lançamento de O Livro dos Espíritos. Quando ele se dirige às meninas, às 3 meninas, diz a elas: a vocês, mes jeunes filles de cœur, devo consignar um agradecimento muito especial. Se o trabalho de todos nós foi deveras importante, o que dizer então do desempenhado pelas queridas meninas? Vocês, embora vivendo aquele período de ouro e sonhos que é a adolescência, não recuaram um só minuto ao chamamento dos espíritos superiores. E aí ele vai e fala com as 2 meninas, Caroline e Julie, e depois fala também da Ruth Celine, agradecendo pelo trabalho que ela prestou a ele quando esclarecer aqueles pontos da doutrina em caráter privado. Depois segue os agradecimentos para as outras pessoas e informa o porquê de O Livro dos Espíritos ter sido publicado sob a exclusiva responsabilidade dele.
Diz ele: decidi levar sozinho essa empreitada por duas razões. A primeira, porque seria uma atitude temerária da minha parte arrostá-los ao descrédito, que certamente desabará contra o seu autor, vindo da parte dos incrédulos, das instituições clericais e ainda daqueles que eu denomino de pseudo-sábios ou pseudo-cientistas. Em segundo lugar, ao assumir sozinho, embora sob um pseudônimo, toda a responsabilidade, poderei, obviamente, com maior facilidade, defender a obra das críticas e dos ódios que se levantarão contra ela. Então, vemos aí, mais uma vez, a grandiosidade do professor Rivaio. Quando ele assume para si a responsabilidade de ser sozinho, porque, lembrando que em Hydesville, em 1848, lá na Inglaterra, as meninas médias também que participaram, só não foram linchadas graças à intervenção de um pastor anglicano. Tiveram, inclusive, que se mudar de cidade porque elas eram perseguidas. Então, aqui ele evitou esse problema, assumindo para si essa responsabilidade. Além do que, como ele próprio diz, ele teve a anuência dos espíritos superiores, até porque o livro, como vemos na introdução e sabemos todos nós, o livro é dos espíritos e não de uma pessoa encarnada. Então, quando ele terminou isso aí, ele percebeu, olhou para o semblante de todas as pessoas e pelo olhar e o semblante que todos tinham aceito. Então, ele distribuiu um livro para cada família, não sei se para cada uma das pessoas, mas para cada família que estava ali, recebeu um livro, o livro dos Espíritos, e foi servido então aquilo que estava preparado para servir de lanche. Não sei o que servia na época, né? Mas então foi feita aquela pequena serviço de alimentação para os convidados. Quando terminou isso aí, por volta de 11 horas da noite, os convidados se retiraram, ele ajudou a sua Gabi, a sua esposa, a recolher a louça, colocou as coisas no lugar, levou a esposa até o quarto e foi até o seu gabinete, onde lá, mais uma vez, ele fala da sua necessidade de reencarnar, como dizer, sentia na intimidade do meu ser que um dia teria que retornar à Terra para complementar em nova reencarnação esta obra que a providência agora apenas esboçara. E faz mais uma vez um pequeno agradecimento em prece: eis aqui o teu servo, dispõe da minha vida em qualquer circunstância em prol da humanidade, que a caridade, que o amor posto em prática, seja sempre a bússola que oriente esta e outras vezes que me venha oportunizar. Muito obrigado, Senhor, pela graça de poder servir hoje e sempre. E, como já estou passando da minha hora, vamos para a conclusão, que Kardec fundamentou a moral da doutrina espírita no Evangelho de Jesus, porque ambas, tanto os ensinamentos do Cristo como os postulados da doutrina espírita, são simples e destituídos de fórmulas ou símbolos complicados. Através de frases simples que ele falava por onde ele passasse, seja nas casas, na rua, na praia, enfim, onde ele estivesse, frases como: faz aos outros o que quer que te façam, cada um terá conforme as suas obras, ou ama o próximo como a ti mesmo. Isso atingia diretamente as pessoas e gradativamente as iam assimilando e se transformando. Por isso, nenhum outro código moral que não o Evangelho de Jesus poderia fundamentar o Espiritismo, cuja doutrina também é um modelo de simplicidade, lógica e libertação. Então, meus irmãos, encerrando a nossa exposição de hoje, falando de Kardec, o missionário da verdade, agradecendo a presença de todos vocês, convido agora para fazer uma prece, lembrando que após a prece todos estarão liberados, porque hoje não tem o passe individual, o passe é coletivo. Peço desculpa por ter ultrapassado 6, 7 minutos do meu tempo, mas era necessário para que eu pudesse fazer toda a exposição. E repito, quem quiser tomar mais conhecimento, eu falei no início quais as obras que eu me baseei para fazer essa exposição. Agora convido